Felipe Luiz. Direto e reto. Esse é o nome da conquista do Flamengo. O Flamengo vinha de um trabalho realmente que não deu certo do Tite. Nos últimos 2 meses do trabalho do Tite, após ali a Copa América, desandou completamente. O Flamengo se perdeu, ele perdeu o controle do grupo, os jogadores não estavam mais contentes com o trabalho do Tite, Flamengo eliminado da Libertadores da América, e aí foi um peso muito grande. Tite demitido. Aí era a semana da estreia do Flamengo na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians no Maracanã. 2 dias antes, o Flamengo anuncia que Felipe Luiz, que estava treinando o time sub-20 do Flamengo, seria o treinador da equipe profissional e com um contrato até dezembro de 2025. A torcida queria. Muita gente apostava no trabalho do Felipe. Mas eu tenho certeza que ninguém imaginava que seria tão bom como está sendo. Talvez nem o próprio Felipe Luiz. Minha gente, vamos lá. O Felipe completou hoje o 9º jogo como técnico profissional de futebol. Desses 9, 4 pela Copa do Brasil. Mata-mata contra o Corinthians e de volta, ele ganha 1-0, empata na volta 0-0, controlando e dominando o adversário, Flamengo na final. Atlético Mineiro, para decidir aqui, ó. Não é mole não, hein? Primeiro jogo em casa, depois tem que decidir aqui dentro. Uma atuação espetacular no Maracanã. 3-1. E hoje, na Arena MRV, ele até aqui, nessa curtíssima trajetória como treinador de futebol, para mim, foi o seu show maior. Atingiu o seu ápice. Porque o que ele fez hoje foi muito interessante. Ele mostrou um repertório, uma variação, uma leitura de jogo, uma maturidade de quem, com tão pouco tempo como técnico, mas muitos anos de futebol como jogador, é diferente ser jogador do que ser treinador, ele mostrou que ele é impressionante. Porque, gente, ele começa a partida de uma forma. Ele imagina um 4-4-2, enchendo o meio-campo com o Pulgar, com o Gerson, com o Everton Araújo, que nós vamos falar dele daqui a pouco, com o Arrascaeta, e uma dupla de ataque, Gabigol e Michael. Ele mudou em relação ao jogo do domingo passado no Maracanã, que ele começou com 2 atacantes abertos e o Gabigol enfiado. Primeiro tempo, o Flamengo se comportou bem. O Atlético pressionou. Mas durante todo o jogo, quem teve mais chances criadas e trabalhadas foi o Flamengo. As chances que o Atlético teve foram em erros da defesa do Flamengo, como aquela saída do Rossi para o Pulgar, que o Paulinho chutou em cima do Rossi, né? Ou então erros defensivos ou chutes de fora, ou bolas cruzadas. Entrar na área do Flamengo, trabalhar a bola para criar uma chance de gol, o Atlético não conseguiu. O Atlético ficou na periferia. O Atlético ficou rondando. Era chute de longe, era cruzamento na área. Quando a defesa do Flamengo dava um mole, o Atlético ia lá e tinha uma chance gerada pelo erro do adversário. Mas o Atlético, desde o primeiro tempo, não criou chances trabalhando a bola e entrando na área. O Flamengo não. O Flamengo teve chances. Com Wesley pelo lado direito, sempre uma opção muito interessante. Teve chance
com o Gerson, teve chance com o Arrascaeta de cabeça, teve uma que passou no pé do Gabigol. Então o Flamengo, desde o primeiro tempo, se mostrava mais organizado. E o Atlético na base do vamos que vamos, eu acredito. E é óbvio, bom time que tem, vai chegar e vai pressionar, até porque precisava. Aí veio o segundo tempo, meus amigos. E o Milito mexe. O Milito, ele tira a linha de 3 zagueiros, porque o Lianco tinha que ser expulso e não foi, já tinha cartão amarelo, estava na mira da arbitragem. Ele tira o Lianco, colocou o Saravia e colocou o Allan Kardec. Tirou o Zarate. Ele mudou a formação do time do Flamengo. E aí, no intervalo, começa o show de Felipe Luiz. Ele tira o Gabigol e coloca o Bruno Henrique. Na hora, eu pensei assim, porra, não entendi. Não entendi o que o Felipe está querendo fazer. Porque o Gabi tem presença de área, o Bruno Henrique joga pelo lado, eles formam uma dupla já muito entrosada. Ele tirou o Gabigol e deixou o Michael, que não fez um bom primeiro tempo. Aliás, hoje fez um jogo bem abaixo do que pode fazer. Entretanto, o Michael é um jogador, taticamente, muito mais participativo do que o Gabigol. Corre muito mais, ocupa muito mais os espaços e ajuda muito mais na marcação. Qual foi a ideia do Felipe? Eu vou manter uma pressão na marcação com Michael e colocar o Bruno Henrique para as suas arrancadas no contra-ataque, porque ele sabia o Atlético viria para cima e o contra-ataque ia ficar cada vez mais liberado. A mexida do Milito, colocando o Allan Kardec na área e abrindo o Paulinho e o Hulk, começou a trazer um pouco mais de problemas para o Flamengo. E aí, o segundo ato do show de Felipe Luiz. Ele tira a Arrascaeta, que fez um grande jogo, hein? Correu muito, deu belos passes como de hábito, teve uma chance de fazer um gol de cabeça que ele foi genial, ele cabeceou no contrapé do Everson e a bola acabou passando rente à trave. Everson, que aliás talvez tenha sido o grande nome do jogo, porque ele impediu que o Atlético levasse uma goleada histórica dentro da Arena MRV. E aí, quando tira o Arrascaeta e coloca o Fabrício Bruno, vocês vão lembrar que ele tinha feito isso por necessidade no jogo contra o Corinthians em Itaquera, porque o Bruno Henrique tinha sido expulso aos 27 minutos do primeiro tempo. E o Flamengo se tornou praticamente intransponível. E foi o que ele fez. Ele colocou 3 zagueiros, bloqueou essa investida de 3 atacantes que tinham o Atlético, liberou o Wesley, que é um jogador que vem numa evolução impressionante e que, além de ter uma boa capacidade de marcação, ele tem uma capacidade ofensiva muito grande. Ele é um ala com um poderio de ataque impressionante. A partir desse momento, ele tira o Arrascaeta. Aí você imagina, porra, tá tirando o cara que cria jogadas, o Flamengo vai recuar e o Flamengo vai chamar o Atlético e vai ter dificuldade para criar a jogada. Queridos e queridas, a partir daí o Flamengo passou a dominar o jogo e a criar muito mais chances. Por quê? Porque ele bloqueou o Atlético, liberou o Wesley, adiantou o Gerson e a bola começou a chegar mais no ataque com mais jogadores. O Wesley, o Gerson chegando, o Bruno Henrique e o Michael que estavam ali. Mais um ato do show de Felipe Luiz. Michael, né? Correndo, marcando, lutando, se empenhando, não estava jogando bem. Perdeu uma chance incrível. Aliás, o Flamengo perdeu uma dúzia de chances para fazer gols hoje, né? Ele tira o Michael. Porra, tirou o Michael. Botou o Gonçalo Plata. Características parecidas, né?
mas ele colocou o Gonçalo Plata com muito mais gás, estava chegando, para manter o poderio desse ataque e formar uma dupla que se mostrou letal ao lado de Bruno Henrique. Saiu deles a jogada do gol depois do Allan Kardec ter perdido a maior oportunidade do Atlético no jogo, numa bola que ficou na pequena área no pé dele. Ele perdeu. E o futebol dá os seus avisos. Ali dava para ver, o Flamengo vai ser campeão da Copa do Brasil. E a arrancada no contra-ataque. E o Plata, recém-chegado, já valeu o investimento. Fez um gol de placa do Plata na Arena MRV e consolidou a conquista do Flamengo. Então, meus amigos, o Felipe Luiz, ele fez isso tudo só no jogo de hoje. Alexandro, extraordinário. Ele bancou Everton Araújo. Que jogador, hein? Que volante. Torcida não pegando no pé dele aí, que ele perdeu uma bola lá no jogo contra o Internacional e tal. Mas que jogador, hein? Que capacidade de marcação. E ele chega ao ataque também. É que ele hoje estava mais contido pelo trabalho defensivo dele. Que jogador esse Everton Araújo. O Flamengo foi pentacampeão da Copa do Brasil com uma marca muito forte de ter jogadores criados em casa. Wesley, Everton Araújo, jogadores que foram importantíssimos nesta conquista, que tem indiscutivelmente Felipe Luiz como o grande nome da conquista do Flamengo, e ele conquista o seu primeiro título como profissional. Existe na história, vamos pesquisar isso, algum treinador que no primeiro ano de carreira conquistou 3 títulos por 3 categorias diferentes? Porque ele foi campeão da Copa Rio pelo Sub-17 do Flamengo, aí ele foi campeão mundial Sub-20 com o Flamengo, e agora ele é, depois de apenas 9 jogos no profissional, campeão da Copa do Brasil. Título importantíssimo. Eu ouvi muita gente falando, a Copa do Brasil, tinha que ganhar muito mais. É verdade, era para o Flamengo ter ido mais longe na Libertadores, era para o Flamengo estar melhor no Campeonato Brasileiro, mas, gente, a Copa do Brasil, ela é muito relevante. Ela é uma competição que tem um peso muito grande. O ano do Flamengo está salvo pela conquista da Copa do Brasil e deve-se isso a Felipe Luiz. Foi ele que transformou tudo. Flamengo já está garantido na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Flamengo aguarda o seu adversário na decisão da Supercopa, hein? Vai ser contra quem, hein? Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, porque o campeão brasileiro enfrentará o campeão da Copa do Brasil no jogo que vai abrir a temporada 2025. Pode ser um Flamengo e Botafogo, pode ser um Flamengo e Palmeiras, pode ser um Flamengo e Fortaleza. Tem gente que acha que dá no Campeonato Brasileiro. Eu acho muito difícil, mas quem sabe. Então, essa conquista é muito importante, ela é muito relevante, e o ano do Flamengo está salvo. E a diretoria do Flamengo, presidida por Rodolfo Landim, que conquista, no dia de hoje, o seu 13º título, é uma gestão vitoriosa, mas que errou muito também e perdeu muitos títulos. Errou muito na administração interna do departamento de futebol, errou muito na hora de contratar treinadores e de dar apoio, de dar respaldo a alguns treinadores. A diretoria do Flamengo vai terminando esse mandato com um grande acerto. Se lá no início acertou em Jorge Jesus, aqui no final acerta e muito com Felipe Luiz.